Bom, para fazer esse desenho eu usei os lápis, os Ecolápis da Faber-Castell, os Super Soft da Faber-Castell também e alguns da Atriz, os Mega Soft. Comecei pela bandana, fui fazendo a parte escura de baixo, daí fui fazendo a parte de metal. Para fazer a parte de metal não teve muito segredo, passei um cinza o da Atriz, fui passando algumas camadas, deixando ele um pouco mais escuro para dar sombra. Daí usei a borracha manual para passar, para dar uma claridade, como se estivesse batendo luz. Fiz uns detalhes com a caneta gel também, para dar um aspecto mais realista. E fui passando um amarelo e um laranja por cima, porque nesse desenho eu fiz bastante detalhe com fogo. Daí vai ter muita parte do desenho que vai ter amarelo e laranja, só para dar noção de fogo. Vai ter o reflexo na bandana, vai ter no cabelo, vai ter um pouco na roupa. Porque eu não gosto de fazer desenho de anime igual é o desenho de anime. Porque desenho de anime, que nem pra mim, é muito fácil. Como vocês podem ver, todo mundo que tá começando a desenhar, geralmente começa desenhando anime, porque querendo ou não, é o mais fácil que tem pra fazer. Que não tem muita sombra, a sombra é marcada, então não tem que fazer degradê. Então é muito mais fácil fazer um desenho de anime do que fazer um realismo. Daí muita gente começa a fazer, começando pelo anime já. Não querendo desmerecer o trabalho de quem faz anime, mas, tipo, querendo ou não, é o mais fácil de fazer. Por isso que quando eu vou fazer desenho de anime, eu tento colocar um aspecto mais realista, para ser um desafio maior. Porque pra mim, desenhar anime já não é mais um desafio. Daí eu gosto de fazer que nem na pele, vocês vão notar que tem uma sombra mais realista, não é marcado igual é nos animes. Por isso que eu já não faço muito desenho de anime. Quem me acompanha lá no Instagram vê que é raramente que eu faço um ou outro de anime e nunca é no estilo de desenho de anime. É sempre como um aspecto realista, alguma coisa diferente, porque pra mim não vale mais a pena fazer um desenho que eu não vou aprender nada com ele. Que nem eu gosto de fazer desenho que eu tenho que ir além do que eu já sei. Pra mim, cada vez me superar e cada desenho meu ficar melhor. Pra mim, aprender a técnica nova. Então eu sempre tento fazer alguma coisa de diferente nos meus desenhos. Pra fazer a pele dele, eu usei a caixinha de tom da Super Soft, os tons de pele. Usei só o rosa claro, que ele não tem na caixinha de tom de pele. Daí eu tenho muitas caixinhas de Super Soft, daí eu peguei um rosa claro pra deixar as partes clarinhas. Fiz alguns detalhes com uma nanquim também, não é bem nanquim, é tipo uma cópia, que ela é mais barata, mas ela é boa também. Essa que eu tô usando, ela é mais fininha, porque eu tenho bastante nanquim, só que eu não tenho a numeração que ela seja mais fina, eu tenho só da 0.4 pra cima, porque as que eu tinha acabou, daí eu tava com essa que eu comprei pra gravar umas aulas pro curso e já aproveitei para usar nos desenhos. Na parte do cabelo foi uma parte que no começo eu tive dificuldade, que daí eu fui fazendo, porque na referência que eu tava olhando ele não tava tão realista assim. E daí eu fui fazendo seguindo a referência, só que daí chegou uma hora eu falei que não era bem do jeito que eu queria, daí eu fui tentando mexer. A parte que eu mais demorei foi nessa parte do cabelo, até eu ver como que eu queria fazer.
Vocês vão reparar que eu faço, depois eu pego a borracha e apago tudo de novo e começo a fazer de novo até chegar no resultado que eu queria. Eu usei o preto, eu comecei a usar o da Super Soft, só que ele não ficava bem forte a cor, ele ficava, parece que falhando o lápis, daí a hora que ia passar por cima ele ficava marcado, ficava umas manchas brancas no meio do desenho. Daí depois eu fui usando o da Tris mesmo pra fazer, que o da Tris o lápis é mais rígido, daí fica melhor pra fazer essas partes. Eu passava, daí eu pegava a borracha elétrica, fazia uns detalhes de fio branco, daí pegava a borracha manual também. Ó, esses detalhes que eu tô fazendo no cabelo, que nem se eu fosse fazer um desenho de anime normal, não ia ter esses fios soltos, né? Que nem, na verdade, se eu fosse fazer anime mesmo, o cabelo dele ia ser inteiro preto. E tipo, pra mim já não, eu não consigo fazer desenho assim. Daí fui fazendo fio por fio até ir preenchendo essa parte pra mim ver como que ia ficar. Eu fazia com preto, a primeira camada de preto, depois eu passava uma de cinza e ia fazendo uns detalhezinhos por cima com preto de novo, nas partes mais escuras. Daí comecei já a passar um pouquinho do amarelo, como eu falei pra vocês daquela hora do reflexo do fogo. Ó, aí como vocês podem ver, eu apaguei de novo, que eu não tinha gostado do jeito que ficou, e fui tentando fazer de novo. Daí nessa parte eu já gostei do aspecto que ficou no cabelo dele, daí deixei assim mesmo. Uma coisa que eu tava assistindo uns vídeos de speed art de as pessoas dizendo aqui no YouTube, e eu vi que a maioria delas, elas prendem a folha com fita, que nem eu tenho um problema muito grande com isso, que eu tenho que ficar virando a folha. E é um negócio que eu quero aprender, é colocar a fita na folha para ela ficar fixa na mesa, para mim não ficar girando tanto. Só que eu tenho muita dificuldade, eu vou sofrer um pouco, mas no próximo vídeo eu já vou prender a folha pra mim não ficar girando tanto e tipo, ficar mais confuso o vídeo. Porque que nem, eu gosto de aproveitar que nem nós que somos desenhistas, pegar e nós podemos pegar, virar a folha, deixar do jeito que nós quiser pra conseguir fazer mais fácil alguns que nem quando é detalhezinho fino nos cantos, que tem que ser com muito cuidado, não tem como não pegar e virar a folha pra... não tem como deixar a folha fixa e não mexer assim pra fazer bem certinho. Principalmente eu que já sou acostumado a desenhar assim há anos, mas eu vou tentar perder esse costume pra mim conseguir cada vez melhorar mais a qualidade dos vídeos ainda. Porque nem nós que temos que aproveitar a folha, que nós podemos girar, colocar do jeito que nós quisermos, que nem um tatuador, quando ele vai fazer a tatuagem, vamos supor, no braço de uma pessoa. Tem alguns detalhes que a pessoa queria pegar e arrancar o braço fora para fazer a tatuagem, que é complicado. Eu já fiz tatuagem e sei o quanto que é ruim não poder virar assim, ter que ser fixo. Que nem nessa parte da mão dele, eu contornei tudo com uma nanquim, porque que nem no rosto, no cabelo, eu não fiz muito, porque eu queria dar esse aspecto mais realista, que ia ficar com um aspecto melhor na mão dele. Daí eu resolvi fazer mesmo, daí fui preenchendo o pescoço, não tinha segredo, que nem pra fazer pele, é uma dica que eu dou, sempre comece com o tom mais escuro. Você passa o tom mais escuro, daí depois vai passando os mais claros depois, porque se você passar o claro e a hora que você vai passar o escuro por cima, às vezes ele não pega tão bem e não fica tão homogênea a pintura.
como vocês vão reparar aqui na mão dele, ó, sempre o tom mais escuro eu passo onde tem mais sombra. Daí depois eu venho com o lápis claro e vou passando por cima pra ficar bem homogêneo. Nessa parte de começar a roupa dele, na parte vermelha, passei uma camada de preto para ficar mais escuro. Daí peguei um vermelho da Super Soft. Esse vermelho é muito bom, ele tem uma cor muito forte, fica muito bonito nos desenhos. Que nem quem me acompanha no Instagram viu o meu desenho do Venom, que tem a parte do Carnificina, eu fiz usando esse vermelho. Quem viu o meu desenho do Demolidor também, como pode ver que o vermelho ele fica muito destacado, ele dá um destaque muito grande no desenho. Fiquei com dó dos meus lápis nessa parte preta, porque gasto lápis preto e eu não tenho marcador para pintar. Então ia ter que ser no lápis mesmo. Peguei uns lápis que eu tinha mais velho, peguei um Ecolápis da Faber-Castell mesmo para pintar. Que eu tenho uns lápis que eu usava no meu tempo de escola, que já são bem velho e dá pra ver que ele ficou um pouco marcado. Eu acho que por o lápis ser mais antigo, eu não sei, ele ficou meio estranho esse preto. Mas mesmo assim, pintei com ele mesmo, para não gastar os outros, que nem os últimos desenhos que eu fiz, que nem o do Venom, gastei uns 4 lápis preto para pintar aquele desenho que eu fiz numa folha 3. Quem é desenhista já sabe como que é, e que nem lápis preto não tem como ficar sem, porque em todo desenho você usa, não tem um desenho que não vai usar o lápis preto. Fui do outro lado a mesma coisa. Daí nessa hora eu peguei uma luva pra pôr na mão, porque nesses dias aqui na cidade onde eu moro tava muito calor, muito quente mesmo, e com a iluminação das lâmpadas no vídeo tava muito mais calor. E daí eu tava começando a suar e a minha mão tava tipo começando a suar, e a hora que eu apoiava a mão no desenho eu tava com medo de que nem molhar um pouco o desenho ou borrar a cor. Daí eu peguei a luva pra evitar isso já e não estragar o desenho. Recomendo muito essa luva. Quando teve um Reels que eu postei lá no Instagram e teve muita gente que comentou perguntando aonde que eu comprei essa luva. Eu comprei, eu não lembro, eu acho que foi no Mercado Livre que eu comprei. Eu paguei bem baratinho, comprei 2 já. Fiquei com uma e dei a outra pra minha namorada, que ela também desenha. E ajuda muito, muito mesmo essa luva pra não borrar o desenho. Antes de usar essa luva, eu era acostumado a apoiar um pedaço pegava uma folha sulfite mesmo e colocava a mão embaixo para não ficar borrando, principalmente desenho que é feito com grafite, que todo mundo sabe a sujeira que faz quando você está fazendo desenho com grafite. Na parte do fogo, eu primeiro passei uma camada de laranja, daí eu vinha com amarelo, apertando bem forte para ele ficar ele dar uma destacada, e depois eu pegava o vermelho e passava em algumas partes só, para deixar mais escura, para ficar mais forte a pintura.
outro lado foi a mesma coisa. Ali no cantinho, onde que eu tô segurando com o dedo, como vocês podem ver, a folha ela meio que amassou um pouco. E ela ficou dobrada. Daí ficou um cantinho muito ruim pra pintar ali. Muito ruim. Eu passava uma camada de lápis, daí depois eu vinha com uma borracha elétrica pra fazer alguns detalhes mais... onde que eu queria que ficasse um pouco mais branco. Pra fazer essa parte do fogo não teve muito segredo, foi bem rápido de fazer, foi bem fácil. Era só uma camada de laranja, amarelo, vermelho, e depois eu ia ajeitando alguns detalhes. Nessa parte, que daí eu queria eu queria fazer uns detalhes de queimado na folha, não façam isso que eu fiz, porque eu coloquei o isqueiro na folha, e a hora que ele começou a pegar fogo, eu não tinha pensado como que eu ia apagar o fogo, e eu fui apagar com o dedo mesmo, porque na hora já tava pegando fogo, eu não tinha o que fazer. E fui tipo apagando o fogo com o dedo. E não façam isso, porque eu fiquei umas 3 horas com o dedo ardendo depois de ter feito isso, mas eu devia ter pensado num jeito, mas na hora que eu tava terminando o desenho, só queria terminar logo pra mim começar a editar esse vídeo. Então não façam isso. Esse é o resultado final do desenho, espero que gostem, comentem o que você achou do desenho e já deixa o like no vídeo.